Mais uma vez, saúdo a todos os irmãos, principalmente aqueles que chegaram entretanto, e hoje quero-vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Amós. É um profeta do Velho Testamento, profeta Amós. Então, não é daqueles profetas que se gosta muito de ler ou que se leia muito, é provavelmente daquelas páginas mais branquinhas na vossa Bíblia, onde os dedos nunca tocaram. Portanto, o profeta Amós vem depois de Oseias, depois de Joel, Obadias, antes de Obadias. Portanto, fica ali no meio entre Joel e Obadias. Lá é quase no fim do Velho Testamento. Portanto, naquele grupo de livros proféticos chamados dos profetas menores. E eram chamados profetas menores não por serem assim como eu baixinhos, mas por terem escrito menos capítulos, por não serem assim muito conhecidos. Os maiores são Isaías, Jeremias, então chamados profetas menores. Mas profetas que trouxeram grandes mensagens para o povo de Israel, que é o caso do profeta Amós, que trouxe uma mensagem que não é uma mensagem agradável, porque Amós, cerca do século VIII antes de Jesus, vem trazer uma mensagem sobre o juízo de Deus. No momento em que tudo parecia que estava bem, mas a nação de Israel estava doente no sentido espiritual. E Amós é chamado por Deus para levar uma mensagem sobre esse juízo. Nós podemos ver isso ao longo do livro. É um livro que, quando começamos a ler, podemos dizer que é pesado, porque a mensagem não é agradável, mas é verdadeira. E a verdade incomoda. A verdade incomoda. E, por isso, se tivesse de dar um tema, um título à mensagem de hoje, seria mesmo a verdade que incomoda, não é? A verdade que incomoda. E a verdade era esta, é a denúncia do pecado. O pecado de Israel está descrito logo desde o início. O capítulo 2, por exemplo, no versículo 6 até ao versículo 12, nós vamos ver o pecado de Israel a ser denunciado. Mas antes desse pecado de Israel, já outros pecados estão a ser mencionados aqui no livro de Ageu. Mas só para os irmãos terem uma ideia, o versículo 6 do capítulo 2 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles a altura do qual era como a altura dos cedros. E o Senhor continua descrevendo esses pecados. Olhando para o livro de Amós, os irmãos vão ver muita situação que é descrita e que se estava a passar em Israel. A exploração dos pobres e dos necessitados, de pessoas honestas. Maltratavam os mais fracos, até as pessoas de bem. A justiça era pervertida. Entregavam-se à imoralidade sexual, entregavam-se à idolatria, viviam nos mesmos hábitos e costumes dos idólatras, dos povos que habitavam aquela terra e que o Senhor tinha dito para não se misturarem com eles, e eles fizeram tudo isso. Chegaram mesmo ao ponto de sacrificar os próprios filhos, como era ritual dos cultos pagãos, dos deuses pagãos. No entanto, continuavam a ir ao templo, continuavam a fazer o seu culto. O sumo sacerdote, de nome Amazias,
continuava a cumprir os seus rituais lá na casa onde estava o rei. E, meus irmãos, tudo isto era feito desvalorizando a santidade, desvalorizando as tais mãos limpas que há pouco aqui vos falei. E quando a voz de um profeta se levantava, eles calavam os profetas. O versículo 12 do capítulo 2 de Amós diz assim, aliás, podemos ler o versículo 11 e 12. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Nazireus era aquele voto que era feito de santidade. Mas destes vinho a beber aos profetas, mas deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste dizendo, não profetizeis. Ou seja, profanaram o que era santo e proibiram a pregação da palavra. Este povo, meus irmãos, tinha sido escolhido por Deus para ser um povo diferente. O povo de Israel tinha sido escolhido por Deus para ser um povo que seria bênção para todas as nações. Mas não estavam a ser. Tinha sido escolhido para poderem servir e amar e adorar um Deus único, o Senhor Criador dos céus e da terra. Mas entregaram-se à idolatria, servindo e adorando outros deuses. A lei do Senhor tinha sido dada de uma forma que era um privilégio. Era o único povo que tinha recebido de Deus a lei escrita. E tinham sido ensinados a guardar essa lei no seu coração. Mas eles desprezaram essa mesma lei. Todos os valores de moralidade, de justiça, de santidade que eram anunciados na palavra, tinham sido postos de parte. Se eles tivessem seguido este Deus que os escolheu, seguir este Deus significava construir uma sociedade justa, próspera, de paz, mas eles rejeitaram tudo isso e passaram a ser e a viver igual aos outros. E é por isso que chega o profeta Amós com esta mensagem. Chega com uma mensagem que é uma mensagem do juízo de Deus. Se os irmãos repararem, esta mensagem não é apenas para Israel, é para muitos povos que estão ali à volta, para Judá também. No capítulo 1, no versículo 3, vocês podem ver repetidas vezes ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2 a frase do Senhor a dizer: não retirarei o castigo. Capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. No versículo 6 fala de Gaza e diz: não retirarei o castigo. No versículo 9 fala de Tiro, uma outra cidade na Palestina, na terra de Canaã, e volta a dizer: não retirarei o castigo. No versículo 11, Edom também diz: não retirarei o castigo. No versículo 13, sobre Amon, não retirarei o castigo. No capítulo 2, sobre Moabe, no versículo 1, não retirarei o castigo. No 4, sobre Judá, não retirarei o castigo. No 6, sobre Israel, não retirarei o castigo. Se os irmãos olharem bem para aquilo que a Bíblia diz neste livro de Amós, vão dizer assim: que Deus duro, que Deus mau. Eu não quero esse Deus. É muito à semelhança daquilo que hoje se está a viver também. As pessoas hoje perguntam: então, mas Deus castiga? Deus não é um Deus misericordioso? Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus que é bom? É. E Amós fala dessa bondade de Deus. Mas muitos não gostaram da sua mensagem.
Tal como hoje. Hoje, meus irmãos, nós vivemos dias em que o mundo vive na maior das perversões, longe de Deus. E tal como o povo de Israel, também a Igreja muitas vezes vai levada nos mesmos vícios, nos mesmos erros, nas mesmas práticas e usando a mesma desculpa. Deus não castiga. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Esquecendo-se que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ela faz parte até da justiça de Deus. Porque Ele ama, Ele é justo. Porque Ele ama, Ele repreende, diz a Bíblia. E Amós vai-nos mostrar a misericórdia, a bondade, a longanimidade de Deus. Vamos ver isso. Vamos ver isso um pouco pelo livro de Amós. Portanto, vamos tentar, nos próximos 15 minutos, olhar aqui para o livro de Amós e ver o que é que Amós nos diz sobre a bondade, a longanimidade e a benignidade de Deus. Começando pelo capítulo 4. E eu aconselho os irmãos a lerem este livro, que só tem 9 capítulos, a lê-lo todo. Mas depois de Amós mostrar que Deus vai castigar, Deus está já a castigar, porque aquele povo vive no pecado e não se arrepende. No capítulo 4, nós vamos ver o Senhor mostrar a sua bondade, a sua misericórdia. Onde? Na oportunidade que dá àquele povo para que se arrependa. Deus dá oportunidade aos seus filhos, Deus dá oportunidade ao seu povo, Deus dá oportunidade a cada homem, a cada mulher para que se arrependa. No capítulo 4, no versículo 6, há uma frase, aliás, no capítulo 4 há uma frase que se repete várias vezes. Está no versículo 6, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10, no versículo 11. Que frase é essa? A frase é: contudo, não vos convertestes, não vos voltaste para mim. Diz lá no versículo 4 que o Senhor, no capítulo 4, no versículo 6, diz: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Ou seja, o Senhor diz: veio fome, vieram dificuldades que eram um apelo para que vocês se convertessem, mas apesar disso, vocês não se converteram. Ou seja, não voltaram, não se voltaram para mim. No versículo 8, andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim. Ou seja, não voltaste para mim. Fome, sede, passaram mal, seca. Versículo 9 diz que o produto das lavouras ardeu, houve seca, as hortas não deram nada, as vinhas também não, as figueiras também não, as oliveiras também não. E diz lá no versículo 9: contudo, não vos converteste a mim. Versículo 10, no final do versículo, mais uma vez: não vos converteste a mim. Mandei-vos até exércitos que vos maltrataram, para ver se vocês se voltavam para mim, mas mesmo assim não voltaram para mim. E o versículo 11, a mesma coisa. Não voltaram ou não se converteram a mim. O que é que aconteceu? Qual é a mensagem que Amós está aqui a trazer? Está a dizer: o Deus verdadeiro, o Deus único, tem-vos dado imensas oportunidades para que se arrependam e voltem para Ele. Tem chamado a vossa atenção com vários castigos, várias repreensões, mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Eles mantinham os grandes rituais religiosos, pensando até que isso agradaria, que isso apaziguaria a Deus.
a ira de Deus. Mas eles estavam a olhar para Deus como um Deus igual aos outros deuses da idolatria. Aqueles deuses falsos que exigiam sacrifícios para apaziguar a sua ira. O Senhor dizia que não era com sacrifícios, era com arrependimento, com coração contrito, voltar para Ele. Porque Deus não é igual aos deuses pagãos. Mas eles continuavam a transgredir. No versículo 4 do capítulo 4 diz: vinde a Betel e transgredi. O profeta está a usar quase que de ironia. A Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. O que é que o profeta está aqui a dizer? Betel, Gilgal, lugares santos, a casa de Deus, Betel, não é? Venham, tragam os sacrifícios, façam os vossos rituais, podem vir aqui até mesmo 3 em 3 dias trazer os vossos dízimos, e eles achavam que com isso Deus ficava satisfeito. Depois podiam de cumprir o ritual lá, o seu ritual religioso, poderiam voltar à mesma vida, nos mesmos pecados, e estava tudo bem. E até publicavam, se calhar no jornal do dia, não é? O que fizeram, como eles estavam enganados. Meus irmãos, infelizmente, hoje na Igreja de Jesus, há crentes que vivem da mesma maneira, que pensam igual ao povo de Israel. Acham que podem continuar a falar mal uns dos outros, a odiar-se quase uns aos outros, a não perdoar, a viver no pecado, a ter uma vida igual àquela que o mundo vive, sem moral, sem ética, enganando nos negócios, mentindo uns aos outros. Mas no domingo eu vou à igreja e dou o meu dízimo e dou a minha oferta e cumpro todos os meus rituais. E então Deus fica alegre. O que é que o Senhor dizia a Israel? Vocês estão a passar por dificuldades, por problemas, para ver se despertam, acordam e se arrependem, mas vocês continuam na vossa vidinha. Religiosa, sim, mas não é isso que eu quero. E a palavra do Senhor é bem clara quando Ele diz que o que Ele quer não é sacrifícios, não é ofertas. O que Ele quer é coração contrito e arrependido. É uma mudança de vida, não é ritual. A igreja de Corinto sofria do mesmo mal. Achavam que podiam fazer tudo porque tinham muitos dons. Até discutiam quem é que tinha os melhores dons. Se os irmãos lerem a primeira carta aos Coríntios, vão ver: eu falo muitas línguas. Eu tenho o dom de curar. E era só os dons de espetáculo, porque os outros não queriam. O dom da misericórdia, esses não queriam. Eu tenho o dom da profecia. Todos eram profetas. Também como hoje, toda a gente dá aí profetizadas, não é? Ou professadas. Meus irmãos, o que é que o Senhor quer? Santidade, arrependimento, vida digna diante dEle. E em Corinto, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, 30, versículo 30, o Senhor dizia à igreja: é por causa disto que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e até alguns que já dormem, ou seja, que já morreram. Porque o Senhor repreende aquele que ama. Não é uma mensagem agradável, mas é a verdade, e a verdade incomoda. Por isso, muitas vezes, quando esta verdade é pregada, as pessoas abandonam a igreja. Eu não gosto de ouvir este pregador, não gosto de ouvir este profeta, porque ele fala na justiça de Deus. Ele fala na repreensão de Deus. Só devia falar do amor. Deus ama, Deus perdoa, Deus é nosso compincha, não é? Companheiro, está tudo bem. Não, Deus é Pai. E é Pai justo.
Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos até que já dormem. Meus irmãos, por vezes há problemas na vida de um crente. Os problemas, todos nós estamos sujeitos a problemas, todos nós estamos sujeitos a doenças, todos nós estamos sujeitos a coisas desagradáveis. Mas nunca podemos esquecer de analisar a nossa vida. Porque muitas vezes essas coisas acontecem porque é Deus a chamar-nos a atenção para analisarmos a nossa vida e para nos arrependermos diante dele. Só que continuamos não prestando atenção. As coisas não estão bem. Há tristeza, há vazio, há confusão na nossa vida. E nós não estamos a perceber que Deus está a querer apelar para cada um de nós. E aqui Ele está a mostrar o seu amor. Aqui Ele está a mostrar a sua longanimidade, a sua paciência, a sua misericórdia, dizendo: filho, arrepende-te, volta para mim. Volta. Mas tu tens que voltar. Eu tenho que voltar. Deus não vai lá puxar-te por uma orelha e trazer-te. Ele chama-te. E isso fez com o povo de Israel. No livro de Provérbios, no capítulo 29, o primeiro versículo de Provérbios 29 diz o seguinte: aquele que é muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, de repente será quebrantado sem que haja cura. Ou seja, aquela pessoa que é muitas vezes chamada a atenção, que recebe repreensão e continua na mesma, de repente será quebrantado, será castigado e não há cura, não há andar para trás. A solução é arrependimento. E o arrependimento é uma mudança do coração, é uma mudança interior que nos leva a mudar também depois da nossa vida e o nosso comportamento. É não voltar ao mesmo, é voltar para Deus. E este povo de Israel, ele não queria ouvir falar de um Deus que podia repreender, que podia punir, que podia castigar. Porque achava que isso não era o Deus que eles acreditavam. O Deus deles é um Deus que abençoa, que é misericordioso. Mas isso é apenas um lado. Deus é amor. Deus é justo. Deus é misericordioso. Mas Deus é santo. Se nós só olharmos para um lado de Deus, nós não estamos a ver Deus todo. Estamos a ver só aquilo que nos interessa. E Deus é realmente misericordioso. Por isso Ele dá a oportunidade para nos arrependermos. Porque sem arrependimento e sem mudança, nós não podemos ser abençoados por este Deus. Ele é misericordioso. Deus não só dá oportunidade para o arrependimento, como Ele dá tempo para que nos possamos arrepender. Ele avisa, dando tempo. No capítulo 4 e no versículo 12, diz assim, a mensagem para Israel: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, ou seja, porque eu te vou castigar, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Meus irmãos, Deus dá-nos tempo para o arrependimento, mas vai haver um tempo de confronto, face a face, de julgamento, de juízo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É bom, irmãos, que nós tenhamos a prática, o hábito de regularmente fazer aquilo que o apóstolo Paulo aconselhou à igreja de Corinto: julgarmos-nos a nós mesmos, ou seja, examinarmos-nos a nós mesmos, para evitar sermos julgados. Deus dá oportunidade para que o pecador se arrependa e avisa do dia do seu juízo. O dia do juízo do Senhor é chamado de o dia do Senhor na Bíblia. E o dia do Senhor chegará
e o aviso está dado. A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: estou eu preparado para me encontrar com o meu Deus? Se fosse hoje o dia desse confronto, face a face, diante do trono, estava eu preparado? Essa foi a mensagem que Amós deixou àquele povo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Essa é a mensagem do Evangelho. Tal como nos dias de Amós, hoje o povo de Deus, o povo todo, continua a ser avisado de que o dia do Senhor está próximo. Mas as pessoas vivem distraídas, não querem ouvir esta mensagem, até a rejeitam. Reparem em 2 de Pedro, no capítulo 3, lá no fim quase do Novo Testamento, em 2 de Pedro, capítulo 3, os versículos 9 e 10, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia do Senhor. O Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, o Senhor avisa e dá tempo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O Senhor mantém a sua promessa, a promessa de que virá, mas virá sem ser esperado. Se fosse hoje, estavas à espera? Se for amanhã, estás à espera? Prepara-te para esse encontro. Encontro esse que será de glória realmente para uns, mas também será de castigo para outros. E castigo eterno. O que será para ti? E cuidado, meus irmãos. Não diga, vai ser muito bom o dia do Senhor. Certifica-te que vai ser bom. Sabem que no mesmo livro de Amós, no capítulo 5 e no versículo 19, o Senhor chama a atenção para isso. Amós 5,19 diz assim, o versículo 18, desculpem, Amós 5,18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor. Trevas será e não luz. Ou seja, porque muitos israelitas estavam à espera do dia em que o Senhor mandaria o Messias, o guerreiro, que libertaria Israel, que tornaria Israel uma grande nação. E o Senhor exorta dizendo, cuidado, vocês estão enganados. Estão a pensar que vai ser um dia muito bom, mas vai ser um dia de trevas, porque vai ser um dia de juízo. E nós crentes, quando Jesus voltar, prepara-te antes desse dia, porque se para uns será dia de glória, para os crentes que vivem realmente com fé, para o crente que se arrependeu, não para o crente nominal, que apenas vai à igreja e cumpre rituais, mas para aquele que realmente está diante do Senhor dignamente, será dia de luz, de alegria. Para alguns, diz a palavra, será dia de dor, de sofrimento e de choro. Deus avisa e dá tempo para lembrarmos que o dia do Senhor virá. Não é isto misericórdia? Não é isto amor? Não é isto cuidado por nós? Se Ele não dissesse nada, se Ele não avisasse, aí sim seria mau. Era um Deus mau, matreiro. Mas não, Ele claramente diz, prepara-te, prepara-te. Dá a oportunidade, e a oportunidade é dada hoje. Hoje o Senhor está a dizer a quem aqui está, que não está preparado para se encontrar com o seu Deus, que hoje se prepare. E como é que eu preparo? Olha, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
É olhar para Jesus e confessá-lo como Senhor, Salvador, arrependidos do nosso pecado. É buscar a Deus. E essa é outra manifestação que encontramos no livro de Amós. Primeiro, ele dá a oportunidade para se arrepender. Depois, avisa que o dia do Senhor chegará, dizendo, prepara-te. E depois faz um apelo, no capítulo 5, versículo 4, e também no versículo 4 até 6. Faz um apelo. E o apelo é, assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não o busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Ou seja, mais uma vez, o Senhor diz, a solução é, busquem-me. Venham para mim, buscai-me e vivei. E ele diz, não como em Israel, não é em Betel, ou seja, não é nos rituais religiosos, porque Betel era, naquele tempo ainda, o lugar onde estava a casa do rei, e chamado Casa de Deus, era onde estava o sumo sacerdote. E ele dizia, não é com religião que vocês me buscam. Não é na religião, não é nos rituais, não é nos formalismos religiosos, é verdadeiramente a mim. Jesus mais tarde diria à mulher samaritana, quando ela discutia o lugar onde se deveria fazer o culto, a adoração, é em Jerusalém, é neste templo que a gente tem aqui neste monte, é onde? E o Senhor disse, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É no coração. Deus quer arrependimento. Deus quer santidade. Deus quer que vivamos em paz com Ele e uns com os outros. E a sua mensagem é dura, sim, mas é de amor. É de oportunidade. É de apelo. Busquem-me e vivam, porque só em mim há vida e vida eterna. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como é que esta mensagem foi recebida? Irmãos, para concluir, gostaria que os irmãos fossem até ao capítulo 7. Havia um homem em Israel muito importante. Como naquela altura era muito comum o sacerdote, ou o sumo sacerdote, não ser apenas alguém que fazia todos os rituais religiosos, mas como também era alguém que estava perto do rei e era muitas vezes conselheiro do rei. Esse sacerdote em Israel chamava-se Amazias. Ele representa aqui a religião instituída, o ritualismo, o formalismo. E o que é que ele disse? No versículo 10 do capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Irmãos, é muito interessante. Continuem a ler, mas depois, agora não. O profeta foi acusado pela verdade que estava a dizer
de estar a conspirar contra o rei. Ou seja, de ser um mau cidadão, um mau israelita. É o que acontece hoje ao crente que é fiel à palavra de Deus. Acaba por ser rotulado de mau cidadão, de não defender a liberdade, a igualdade e uma série de outras coisas. E Amazias disse, além de dizer que ele estava a conspirar contra o rei, ainda disse que aqui estás a perturbar. Portanto, vai pregar para a tua terra. Vai lá para Judá, de onde ele era. Volta para lá para o teu lugar. Aqui incomodas. Cala-te, porque isso não vai acontecer. E hoje em dia o mundo pode dizer que não. Quando nós dissermos que o Senhor vai punir aqueles que o rejeitam, quando nós dissermos que é verdade, do inferno é a realidade e o inferno existe, e será o lugar daqueles que rejeitam ao Senhor, não é bonito, mas é a verdade e esta verdade incomoda. E alguns vão dizer cala-te. Alguns vão dizer isto é mentira. São doidos. Mas tal como Pedro respondeu, Amós também disse, olha, eu não estou aqui por ser um profeta desses de carreira, não é? Porque havia as escolas de profetas e havia os profetas de carreira que tinham o curso, se fosse nos nossos dias, diríamos ir ao curso de teologia, tinha estudado nos livros, sabia como falar, tinha oratória, homilética, essas disciplinas todas. Ele disse, olha, eu trabalhava no campo, mas Deus disse, vai e fala. Eu não me posso calar. Tal como Pedro, na quarta-feira vimos isso, não é? Pedro, também os sacerdotes disseram, calem-se, não falem desse nome de Jesus. E ele disse, como vou obedecer a vocês em vez de obedecer a Deus? Não posso calar-me daquilo que tenho visto e ouvido. E a igreja não pode calar-se de anunciar o amor de Deus, o perdão de Deus, mas também a justiça de Deus e a santidade de Deus. Não incomodes, vão dizer-nos. Tu nem sequer és profeta. A verdade incomoda, é verdade. Mas também a verdade liberta. A verdade incomoda, mas a verdade liberta. Por isso, meus irmãos, cabe a cada um de nós como crentes não esconder a verdade. O Senhor ama, perdoa, tem os seus braços estendidos para acolher aqueles que se arrependem, mas o Senhor exige arrependimento e é justo. E aquele que não se arrepender é o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E logo a seguir diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Esta é a mensagem. Deus ama e salva, mas Deus é justo. E aquele que não crê, que não se arrepende, que não vai ao seu encontro, que não o busca, já está condenado. Por isso esta é a hora para nós nos prepararmos, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Estás tu preparado? Que o Senhor possa ajudar-vos na resposta a esta pergunta. Amém.